Temos mais informações aqui, como fica a situação de quem tinha dinheiro no Banco Master, tá? Como é que vai ser o uso do Fundo Garantidor de Crédito, quanto tempo vai levar, o que vai acontecer daqui para frente. E também temos algumas informações sobre o pessoal que não tem direito ao Fundo Garantidor de Crédito. Lembra, o Fundo Garantidor de Crédito garante contas até R$ 250 mil por um CPF numa instituição. Portanto, se você tinha dinheiro aplicado no Banco Master até R$ 250 mil, beleza, tua situação tá light, tudo leva a crer que o Fundo Garantidor de Crédito diz que vai bancar todo mundo, não vai ter problema, vai demorar um pouquinho, tá? Não é imediato, essas coisas demoram, tá? Mas tu vai receber o seu CDB com a correção até o dia de ontem, tá? Então assim, você comprou um CDB não sei quantos anos atrás, que ia render não sei quanto tempo, até a correção até o dia de ontem tá valendo. De aqui para frente, meu amigo, esquece. Agora é aquele negócio, acabou o banco, meu amigo, quebrou o banco que tu apostou. Então, na verdade, o Fundo Garantidor de Crédito já é uma maravilha, porque pô, normalmente, antes do Fundo Garantidor de Crédito, tu ficaria na mão, não tinha nada, né? Mas essa é exatamente a situação de quem tem mais do que R$ 250 mil no Banco Master. Esse pessoal, meu amigo, tá na água. Vamos falar sobre isso daqui. Meu nome é Peter Turguniev e esse é o Ancapsu, e essa notícia foi sugerida por Meu Fígado Não Aguenta Mais 5 Anos, Peter Faz Novela na Globo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, pois bem, o Banco Master acabou, foi extinto, tá? Foi fechado, não existe mais, não pertence mais a você. E se você tem dinheiro no Banco Master, como é que fica, né? Bom, primeira coisa é a seguinte, todo mundo sabia que o Banco Master estava mal, tá? Quem ainda tinha dinheiro no Banco Master, eu vou te falar um negócio, é porque realmente a pessoa gosta de viver perigosamente, né? Mas o fato é o seguinte, após o administrador nomeado pelo Banco Central assumir a gestão, será elaborada uma lista detalhada de credores do banco. E aí que eu falo para vocês, esse é que é o ponto que agora que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Porque eles vão abrir o capô do carro e vão ver o tamanho do buraco que tem naquele negócio ali, né? Estão estimando que o tamanho do buraco é em torno de 40 bilhões de reais. Se for 40 bilhões de reais, tá beleza. O Fundo Garantidor de Crédito tem 160 bilhões de reais, cerca de 120 estão em ativos líquidos, ou seja, dinheiro em caixa. Na verdade não é dinheiro em caixa, tá? É fundo, letra do Tesouro Brasileiro, título do Tesouro Brasileiro. Então assim, é fácil de vender, é fácil de ter liquidez, então assim, tem dinheiro fácil, né? A expectativa deles é que leve entre 45 e 60 dias para fazer esse levantamento. Então o que vai acontecer agora? Por enquanto, não tem nada, não acontece nada. Se você tem dinheiro preso no Banco Master, seu dinheiro está preso lá, só lamento. Mas agradeça o fato de haver o Fundo Garantidor de Crédito, né? E o que eles estão falando aqui? Ó? O Fundo Garantidor de Crédito estima pagar 41 bilhões em garantias, mas de novo, ainda não sabe. Chegou agora o interventor lá que vai abrir o capô e vai ver o tamanho do buraco que tem lá. Isso que eu fico com medo. Vamos ver qual vai ser o tamanho desse buraco, né? A gente vai ver que já tem o governo falando que talvez o governo precise ajudar e não sei o que lá. Rapaz, é possível que esse buraco seja maior do que isso. Enfim. E aí como é que funciona, né? Então vai levar um tempo agora para eles fazerem essa lista de credores, de quem é que tem dinheiro lá no Banco Master. E aí a situação é a seguinte, essa lista é mandada para o Fundo Garantidor de Crédito, e daí você tem um aplicativo. Você que tinha dinheiro do Banco Master, o Banco Master acabou, meu amigo, não existe mais, não pertence mais a você. Ele possui um aplicativo que você vai ter que instalar no seu celular, no iPhone ou no Android, e aí por enquanto, você pode fazer o aplicativo e fazer seu cadastro. Isso você já consegue fazer agora. Etapa 1 você já consegue fazer agora. Baixar o aplicativo e fazer seu cadastro. Isso já está ok. Solicitar o pagamento da garantia só vai ser possível depois que já tiver o interventor, já tiver feito o levantamento de todo mundo que tem alguma pendenga lá no Banco Master, né? Então eles vão fazer o levantamento de tudo que tem lá no registro do Banco Master e vão identificar quem é que tem menos de 250 mil reais. Quem tem menos de 250 mil reais, o que dá geralmente 99% das pessoas, tá safo, não vai ter nada, não vai pegar nada. Aí o pagamento, eles vão elaborar um cronograma de pagamento, mas geralmente são alguns dias. Então a expectativa é que, sei lá, Natal, início do ano que vem, você esteja recebendo o seu dinheirinho aí que estava no Banco Master. Lembrando que ele é corrigido até
o dia de ontem. Então até ontem, enquanto estava valendo o Banco Master, enquanto existia Banco Master, o seu dinheiro estava rendendo conforme as promessas lá do CDB do Banco Master. Hoje já não rende mais nada, meu amigo. Hoje já está todo mundo... Quem conseguir salvar o dinheiro já está feliz já, não tem mais rendimento, né? Enfim, o limite é de R$250 mil por CPF ou por CNPJ. Um outro ponto importante, tá? Existe uma regra que o seu CPF só pode ter um total de socorro a cada 4 anos de R$1 milhão. O que quer dizer isso? Bom, em princípio, para o Banco Master nada, mas é aquilo que eu falei para vocês, eles já estão falando essa regra porque eles sabem que não é incomum que depois que um banco desse quebre, que outros bancos quebrem em seguida. Infelizmente acontece esse tipo de coisa, o sistema financeiro costuma ter muito banco investindo em outro banco e coisa e tal, e aí o que vai acontecer nesse caso? O que vai acontecer nesse caso é que se outros bancos quebrarem e você também tiver dinheiro nesses outros bancos, você pode ter até um total de R$1 milhão devolvido pelo Fundo Garantidor de Crédito nos próximos 4 anos, né? De outros bancos que eventualmente venham a quebrar em função disso daí. Então, assim, eles já estão prevendo a possibilidade disso acontecer, tá? De outros bancos quebrarem também. E, de fato, a gente vai ver que já tem pelo menos 2 casos aqui de empresas que abertamente se ferraram nessa história, né? Então, de novo, se tem pouco dinheiro, menos de 250 mil, está lá no Banco Master? Beleza, fica tranquilo, instala o aplicativo, baixa o aplicativo, faz o seu cadastro. Tem aqui uma apresentação aqui do Fundo Garantidor de Crédito, que você pode ler aqui para entender como é que funciona, não sei o que lá, quais são os prazos, o que é garantido, mas basicamente é o que eu falei para vocês, é R$250 mil, tá? Só reais. Não é, eu vi algumas pessoas confundindo com o Fundo Garantidor de Crédito americano, que é $270 mil, mas isso é banco americano, meu amigo, não é aqui no Brasil não, aqui é Brasil, Banco Master é Brasil, soberania, é Brasil isso daqui, Brasil são R$250 mil, e olhe lá, e lamba os beiços, porque vai ter gente se ferrando nessa história aqui, né? Aqui, olha só que coisa curiosa, o FGC desbanca o ChatGPT e o Gemini e vira o aplicativo mais baixado no Brasil. Meu amigo, o que tem de gente baixando o aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito? Não, isso me deixa assustado, cara, porque é o que eu falo para vocês. A minha preocupação, assim, em princípio, se for só isso mesmo, 40 bilhões, beleza, o pessoal vai receber o dinheiro, problema nenhum, né? O problema é se esse buraco for maior, meu amigo. E se tem um monte de gente baixando esse aplicativo, quantas pessoas não estavam botando dinheiro nesse Banco Master? Meu amigo, eu fico preocupado com isso, cara. Porque se esse buraco for maior do que 40 bilhões, o que vai acontecer? O Fundo Garantidor de Crédito ele tem 160 bilhões no total, eles falam aqui, sendo 122 bilhões em recursos líquidos, em caixa, ou seja, cash, para pagar isso aqui agora, imediatamente. Então, se subir de 40 bilhões, sei lá, para 80 bilhões ou para 100 bilhões, eles estão dizendo que tem dinheiro para pagar. A questão toda é se for mais do que isso, né? E lembra, outra coisa curiosa é o seguinte, esse dinheiro aqui não está totalmente parado, geralmente ele está em títulos do governo, que é um papel muito líquido, então eles vão ter que vender esses títulos, o que pode causar a perda do valor dos títulos do governo brasileiro, tá? Se você investe em tesouro direto, você pode se ferrar por tabela nessa história aqui, né? Agora, pior do que isso daqui, por enquanto, quem tem dinheiro até 250 mil e outras situações próximas aí vão se ferrar por tabela, mas quem vai se ferrar de verdade é isso daqui, ó. Rio Previdência investiu 2,6 bilhões em fundos do grupo do Banco Master e o TCE do Rio de Janeiro fala em risco aos aposentados. Pois é, o Rio Previdência é o fundo de previdência dos servidores aqui do Rio de Janeiro e, pelo visto, meu amigo, vão se fuder completamente, tá? Porque é o que eu falo para vocês, pode ser que a aposentadoria do pessoal caia bastante em função disso daí. 2,6 bilhões é muito mais do que 250 mil reais, ou seja, não vai ser garantido por nada. Veja bem, não quer dizer que eles não vão receber, tá? Porque o que acontece agora? O interventor vai pagar todo mundo, depois que pagou todo mundo, ele vai ver os ativos do Banco Master, vai vender todas as carteiras e coisa e tal, e o que apurar de dinheiro, ele vai pagar os outros credores acima de 250 mil. Então, primeiro, eles têm que bancar todo mundo abaixo de 250 mil, tem que bancar o Fundo Garantidor de Crédito. Depois disso, eles vão vender os ativos e coisa e tal, e aí pode ser que banque o pessoal que está acima. Mas antes disso, tem que pagar imposto de governo, tudo quanto é imposto eles têm que pagar
rescisão trabalhista, porque lembra, quem trabalha no Banco Master, acabou, meu amigo, não tem mais banco, você não trabalha mais. Seja bem-vindo ao grupo dos desempregados, você não trabalha mais em lugar nenhum. Mas eles têm direito à rescisão contratual e coisa e tal, e, né, INSS, aquelas porra toda, FGTS, né? Então, assim, tem que pagar isso é tudo prioritário. Depois que pagar o pessoal do FGV, pagar o pessoal, os impostos para o governo, pagar os funcionários, aí o que sobrar, ele vai pagar o resto da galera. O que sobrar, se sobrar, meu amigo, porque costuma não sobrar nada, né? Mas se sobrar alguma coisa, vai pagar o resto da galera. E aí tem uma fila para pagar isso daí, mas sinceramente, não tenha muita expectativa não. Primeiro que isso vai levar um tempão. Só até resolver toda a situação de impostos e recursos trabalhistas vai levar, ó, 20 anos. O barato. Aí depois disso que eles vão apurar se sobrou alguma coisa e aí vão ver se vão pagar. Então eu, se fosse você, se você tem mais do que 250 mil no Banco Master, te desejo muito boa sorte. Recomendo que você espere sentado, porque esperar em pé vai cansar, viu? Aqui, ó, Tribunal de Contas contesta investimento de cerca de 1 bilhão do governo do Rio no Banco Master. Então o senhor Cláudio Castro, que fez uma operação excelente contra os traficantes, fez uma burrada. Na verdade não é ele, tá? É o mesmo caso do Cláudio Castro, eles estão falando do Cláudio Castro aqui por causa de querer criticar o cara, né? Por causa da operação que ele fez lá no Morro do Alemão, né? Mas é a mesma situação do Ibanez Rocha lá em Brasília. Eles tiveram alguma coisa a ver com essa lambança? Não necessariamente. Pode ter sido justamente o pessoal do Rio Previdência que fez esse investimento sem ele saber. O Rio Previdência ele tem autonomia para fazer os investimentos. Não é o Cláudio Castro que determina onde é que ele vai investir o dinheiro. Então a gente não sabe se tem alguma coisa a ver ou não. É o mesmo caso do Ibanez Rocha. Pode ser que o Ibanez Rocha não tenha nada de errado. Quem fez foi o BRB. O BRB fez besteira, não tenha dúvida. Mas talvez o Ibanez Rocha não tenha feito nada, né? O pessoal está falando também da Oncoclínicas. A Oncoclínicas divulgou um fato relevante que diz que tem aproximadamente 216 milhões de reais em exposição líquida nos CDBs do Baster. Rapaz, isso é 78% do que eles têm de dinheiro em caixa. E esse dinheiro acabou, cara. Esse dinheiro evaporou. Assim, de novo, pode ser que eles recebam? Pode ser que daqui a 20 anos eles recebam, sei lá, 18 centavos. Pode ser que receba, pode ser que não recebam porra nenhuma. O mais comum é não receber porra nenhuma. Imagina você ter uma empresa que, de repente, 78% da sua grana, do dinheiro que você tinha em caixa, evaporou. Acabou. Não existe mais. E, de novo, esse pessoal pode dizer, ah, mas eu não sabia, eu achava que o CDB do Banco Master era uma coisa bacana, era legal, eu rendia bastante, coisa e tal. Pô, olha quanto tempo que a gente está falando do Banco Master aqui, cara. O pessoal no mercado financeiro, todo mundo sabe disso. Não tem inocente nessa história. Todo mundo já estava sabendo que a situação estava feia pro lado do Banco Master, né? Mas enfim, o pessoal apostou da Oncoclínicas e parece que deu problema. Então a gente já tem 2 casos aqui de pessoas ou de empresas que vão ter problemas. Enquanto for empresa assim, a Rio Previdência é muito triste, tá? Porque isso daqui é aposentado do Rio de Janeiro. Sabe o que vai acontecer? Vão ter que aumentar impostos aqui no Rio para bancar esse custo, né? Sabe que é isso que vai acontecer, né? E outras empresas que fizeram lambança, bom, a culpa é da empresa, né? A empresa fez lambança, ela que arque com o custo disso daí. O problema pode acontecer com outros bancos, porque outros bancos podem ter posição dentro do Banco Master, e aí você imagina um banco que, vamos supor que esteja na mesma situação da Oncoclínicas, que 78% do investimento deles evaporou, deixou de existir de ontem para hoje. O banco está ferrado, você concorda comigo? E aí, esse é que é o temor. Esse é que é o temor de que isso tenha um efeito em cascata, que outros bancos vão para o buraco também. Então, porque lembra, foi 40 mil ou 40 bi, né? É o fundo garantidor, eles acham que vai gastar isso, mas eles não sabem ainda vão levantar o capô, ainda vão ver o tamanho do buraco, não sabem o tamanho do problema ainda, né? E outros bancos podem quebrar também, porque esses outros bancos não vão ter o fundo garantidor, e aí eles podem quebrar, e se eles quebrarem, os clientes desses outros bancos também podem precisar do fundo garantidor, e aí você entra na regra de até 1 milhão, e aí pode dar mais problema para mais gente nessa história, né? Aqui, ó, impactos para os correntistas e parceiros do Banco Master. É o que a gente já falou, não tem problema. Se você tinha até 250 mil, seja em depósito à vista, seja em investimento, seja em CDB, tá safo. Ou pelo menos em princípio tá safo, né? O fundo garantidor deve cobrir isso daí. Faço sempre a ressalva que a gente não sabe ainda o tamanho do buraco, mas em princípio deve estar tudo ok. Agora,
O que me faz ficar com uma pulga atrás da orelha? Olha aqui, ó. Fazenda está à disposição do Banco Central para lidar com o Master. A minha visão é que o pessoal já está vendo que a situação é pior ainda do que estava imaginando e vai precisar de ajuda do governo. Exatamente. Tesouro não vê prejuízo à União após liquidação do Banco Master. Mas aí tem o pessoal dizendo aqui, ó, bancos podem assumir a dívida do Banco Master via compensação tributária, gerando perda de arrecadação ao governo. Ou seja, os bancos poderiam socorrer o Banco Master com uma forma de compensar tributos e dessa forma evitar que o banco vá à falência. Mas repara, se o Fundo Garantidor de Crédito já fosse suficiente para o Banco Master, meio que, para que isso? Não tem problema, não precisa mais disso. O Fundo Garantidor de Crédito já rolou, já fez a parada, né? Agora, se eles estão falando isso daqui é porque pode ser que o Fundo Garantidor de Crédito não chegue nessa história toda, né? E o impacto seria compensado por aumento de impostos à população. Esse aqui que é o e-mail, estou falando desse e-mail aqui do Rafael Gloves, né? Enfim, no final das contas, o problema vai ser esse. Quem vai acabar pagando? Você, eu, que não temos nada a ver, que nunca investimos, nunca fomos malucos o suficiente para investir em CDB do Banco Master rendendo 130% do CDI, a gente vai acabar tendo que pagar essa conta também. E o pior não somos nós não, cara. O pior é o pessoal que é agricultor do interior do Nordeste, que nem sabe o que é CDB, o que é Banco Master, o que é essa porra toda, e ele vai estar pagando também, porque os impostos deles vão estar indo para essa porcaria aqui, para socorrer o pessoal que achou que ia ganhar dinheiro fácil. E levei vantagem. Comprei CDB do Banco Master, levei vantagem, né? Enfim, a situação é preocupante, tá? Se você tem menos de 250 mil, não é tão preocupante assim. Mas o pessoal que tem mais é sério. E o resto da galera também temos que ver, porque vai depender muito do tamanho do buraco. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.